vamos colocar a mão na massa de fato. Eu vou estar usando o VS Code, que é um editor de texto profissional, né? Ele é basicamente universal. A maioria dos desenvolvedores trabalham com o VS Code porque ele é muito flexível. Então, eu estou aqui no site do VS Code, é só clicar aqui para fazer o download, ele vai baixar o instalador, você instala normalmente e a gente pode partir para o VS Code. Antes de a gente partir para o VS Code, começar a editar direto, vamos adicionar umas extensõezinhas aqui para que a gente consiga se habituar melhor. Vindo aqui nesses quadradinhos, a gente vai poder pesquisar extensões que são a mágica do VS Code. Então, a gente pode ter diversas coisinhas. Mas o principal que a gente vai instalar é esse aqui, o Live Server, que ele permite que a gente faça isso daqui, ó. A gente consiga criar um site e visualizar ele em tempo real, tá? Então, fazendo a instalação, vai ter um botãozinho aqui para instalar, a gente já pode partir. Tu vai selecionar uma pasta qualquer no teu sistema. Eu estou com essa pasta aqui, vendo aqui em arquivo e abrir pasta, você escolhe uma pasta que você vai trabalhar, pode criar uma na sua área de trabalho ou qualquer coisa assim. Então, aqui eu criei minha pasta, na minha pasta HTML, eu vou criar aqui um novo arquivo, chama ele de index.html. Feito isso, o VS Code já vai compreender que eu vou estar trabalhando com HTML. Então, eu vou escrever, sei lá, HTML, ele me deu algumas opções aqui. E o que é isso? São saídas para mim. Então, é meio que um adianto para o meu lado. Porque em vez de eu escrever que o meu documento é um HTML, que a minha linguagem é em português, eu posso só escrever HTML. Tem essa opção aqui, HTML 2.5, que é a versão do HTML, HTML5. Eu dou um Enter e ele já me traz tudo isso daqui. Eu vou aqui comentando o que é um por um. Então, esse doctype HTML está informando para o sistema que é o tipo do documento. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Então, HTML aqui é o tipo do documento. Esse HTML lang, como vocês devem imaginar, é a linguagem do meu documento. Deixa eu desabilitar isso daqui, para não ficar sugerindo os textos. Esse head aqui é o meu cabeçalho. Não o cabeçalho que fica no topo da nossa página, mas sim as informações básicas a respeito daquele texto. Como, por exemplo, o tipo de letras que ele usa, o charset, são os caracteres que ele vai trabalhar. Isso daqui é a respeito da escala, se for um celular vai ser de um jeito, se for um notebook que tem uma tela maior vai ser outro. E o título, que é o nome da nossa página. Mas primeiro eu vou aqui apertar o F1, vai aparecer essa opção daqui, eu vou escrever Live Server, eu vou nessa daqui, ó, visualização dinâmica, iniciar o servidor. Fazendo isso ele vai abrir uma página, está tudo em branco porque a gente não colocou nada, mas aqui, por exemplo, é o nome do meu documento, que é aqui o nosso título, que está no cabeçalho. Se eu trocar aqui ele para aula Oshitec, conforme eu for escrevendo, ele vai adicionando lá, tá? Vou vir aqui em body, vou deixar esse HTML mais separado. O body, ele é o corpo do nosso texto, do nosso código, na realidade, né? E o HTML vai encerrar dizendo que acabou por aqui. Então, vamos lá. Vamos criar uma paginazinha padrão, nada muito avançado de início. Então, eu vou criar aqui, primeiro, um texto, né? Um título. Vou chamar isso aqui de aula 1 do Oshitec. E eu vou colocar um parágrafo embaixo. O VS Code ele tem a opção aqui do Lorem, que ele vai colocar um texto bem grande para mim, que é um Lorem Y, que é para a gente testar a formatação dos nossos textos. Então, essa daqui é uma estrutura básica de como funciona o HTML de fato. E a gente viu que a gente conseguia trabalhar os estilos, né, o CSS, em outro arquivo. É a maneira mais recomendada de trabalhar, porém não é a única. A gente pode trabalhar aqui com esse atributo chamado style, que é um CSS dentro do HTML.
Então, antes do HTML ser separado, do CSS ser separado do HTML, de serem arquivos complementares, era tudo uma coisa só. O CSS, ele era atributos do HTML. Então, por exemplo, aqui eu tenho o style, e aqui vocês podem até reconhecer, ó, tem padding, tem margem, tem background color, que foi o que a gente trabalhou. Porque antes, em vez de ser num arquivo separado do CSS, era dentro da nossa tag toda a estilização. Então, por exemplo, eu estou achando que está muito colado nas bordas esses textos. Eu vou colocar aqui um padding de 25 pixels. Então, ele já colocou um pouquinho mais para dentro. Eu posso colocar o nosso texto tem que ser em outra tag aqui. Não é assim. Então, peraí. A gente poderia colocar com um margem, que fica até mais fácil. Eu vou trabalhar com meu margem, vou colocar ele de 40 pixels. Então, fica até um pouquinho mais harmônico do que como estava antes, porque antes ficava meio que jogado, agora ele fica mais centralizado e mais organizado. A gente poderia trabalhar aqui dentro do H1 a mesma coisa, eu vou colocar um style, vou colocar um align, colocar um text. Colocar o texto para assim alinhar no meio. Então a gente consegue fazer isso sem precisar separar o HTML do CSS. Porém, de maneira mais organizada e até mais fluida para a pessoa trabalhar, para não ficar com tanta poluição aqui no nosso código, a gente tende a separar.